Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Chegamos no trecho que pode ser considerado a chave da paz que o apóstolo Paulo tanto menciona. Essa chave a gente percebe novamente com ele falando em alegria, mas ele está falando da alegria dele e que ele se alegra grandemente no Senhor. E ele conclui com um texto que provavelmente muitos de vocês já têm ouvido inúmeras vezes: tudo posso naquele que me fortalece. É interessante que o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu o segredo de viver contente. Ou seja, é aprendizado, não é uma coisa que faz parte de nós, que surge naturalmente. Nós precisamos aprender este contentamento. E ele acrescenta dizendo que ele aprendeu a viver contente, seja na fartura, seja na escassez. E aí sim faz sentido toda aquela conclusão de quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes nós pensamos nisso apenas no contexto de conquistar. Nós olhamos para objetivos que nós temos, nós desejamos ter determinado carro, determinada casa e falamos tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas não é isso que a passagem está dizendo. O que a passagem está dizendo é que tudo nós podemos suportar com um Deus que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece tudo eu posso suportar. Eu tenho alguém comigo e eu consigo lidar. O que pacifica o coração do apóstolo Paulo é a certeza de que ele nunca está só, de que ele tem alguém fortalecendo ele, ainda que seja na escassez, ainda que seja na dificuldade, mas também nos momentos de bonança, nos momentos de fartura. E a forma como vivemos, muitas vezes, não estimula nem um pouco o contentamento, pois o carro que adquirimos, rapidamente ele já parece ter ficado para trás. O celular parece que já não é tão bom quanto parecia. Muitas vezes até relacionamentos nós olhamos dessa forma. E tudo se tornou muito volátil. Nos desfazemos das coisas com muita facilidade. Consertar já não é muito uma opção. A melhor opção é trocar para quase tudo. E assim a gente vê cada vez relacionamentos menos sólidos, relacionamentos que não duram. Nós vemos pessoas que não conseguem parar em trabalho, não conseguem parar em igreja, não conseguem parar em absolutamente nada. Está sempre precisando de uma nova experiência. E tudo isso, no fim das contas, reflete na nossa falta de contentamento. Então nós precisamos, assim como Paulo, aprender a viver contente. Isso não quer dizer que você tem que abraçar a dificuldade, que você tem que abraçar a miséria. Isso quer dizer que você tem que entender que não são as circunstâncias que ditam se você está bem ou não. É quem você é quem Deus é para você e como você lida com essas circunstâncias. Precisamos entender que nós não temos o controle de tudo e que com Deus nós podemos. E encerro lendo novamente o último versículo, mas agora em uma versão diferente, que eu acho que fica ainda mais claro o sentido da mensagem. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças.